Grupo formado por Alexandre Francischetti, Enzo Genari, Fernando Ataíde, Gabriel Henry e João Carlos Alcatrão. O assunto a ser abordado será o aproveitamento da água de chuva. O Brasil é um país com grande potencial hídrico. A quinta parte das reservas de água doce de toda a Terra está aqui. Aproximadamente 20% de toda a água existente no planeta encontra-se no Brasil. A bacia amazônica concentra grande parte dessa água, mas o nosso país tem extensões continentais, dificultando o acesso a todo esse recurso, sendo comum se ouvir falar em falta de água em grandes e pequenas cidades. Como se não bastasse, convivemos ainda com alterações ao meio ambiente, feitas pela mão do homem, mudanças climáticas e também uma infraestrutura deficitária. Cabe a nós manter vivo esse recurso indispensável à vida. Em meio a tantos problemas, surge uma alternativa, o aproveitamento da água de chuva. Considerada não potável, mas pode contribuir para a economia de água potável. Muitos setores da economia não sobreviveriam sem o consumo de água. Podemos citar como os mais importantes a agricultura, a indústria, como também o consumo doméstico. Aproveitamento da água de chuva. O aproveitamento da água de chuva torna-se algo viável tanto financeiramente como para a preservação do recurso e na vida cotidiana. Em algumas regiões, até resolver problemas relacionados a enchentes, onde parte desses recursos pode ser utilizada. A água reaproveitada da chuva, em geral, não pode ser consumida por seres humanos, porque demanda mecanismos específicos para se tratar e chegar a uma água de boa qualidade para o consumo. O sistema de captação está diretamente ligado à área de cobertura da construção, por onde será coletada na precipitação. Quanto maior a área de cobertura, é maior a probabilidade de captação, armazenada em reservatórios de acordo com o seu destino. Reservatórios tipo represas na agricultura, como grandes reservatórios quando para uso industrial, e em pequenos reservatórios quando para uso doméstico, que será enfatizado a seguir. O consumo de água no Brasil se divide basicamente em três grandes grupos, sendo eles a agropecuária, a indústria e o doméstico. Conforme é mostrado no gráfico, podemos perceber onde há um grande consumo de água no Brasil e onde devemos desenvolver melhorias para a redução do consumo e novas tecnologias, né, para ter um valor maior no impacto financeiro e ambiental. Na agricultura, o uso de água é constante e em grandes quantidades. Por esse motivo, a captação de água da chuva, torna-se uma saída muito viável. Um exemplo são pequenas propriedades rurais, como podemos ver, que fazem projetos caseiros para a captação de chuvas e resolvem parcial ou total o problema dessa estiagem. Um exemplo de aplicação de águas captadas de chuva para plantações são as irrigações em lavouras de cana-de-açúcar. A água da chuva é armazenada em grandes reservatórios em formas de represa e passam por um tratamento e são utilizadas nessas aplicações. O consumo de água na indústria no Brasil fica em segundo lugar, com maior concentração no setor de transformação. Nesta situação, também podemos utilizar a água vindo das chuvas. Para isso, devemos seguir normas para a implantação, como instalações, armazenamento e tratamento. Na indústria,
Essa água pode ser usada em sistemas de aquecimento, nas irrigações de jardim, na lavagem da frota e nas reservas para combate a incêndio, entre outros. A composição química da água da chuva é uma mistura de substâncias encontradas na formação das nuvens, desde a poluição causada pelas indústrias, queima de combustíveis fósseis, até mesmo o aumento das populações nas cidades influencia na composição dessa água. Além de outras substâncias que se incorporam a ela durante a precipitação da água da chuva, pode conter substâncias tóxicas e micro-organismos, bem como outros poluentes, como ácidos, fuligem e etc. Estas estão presentes na água da chuva o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, tornando-a muito tóxica e assim não é potável. A água da chuva não é potável e, portanto, não deve ser consumida. Para que atinja qualidade suficiente para o consumo da água, deve passar pelos processos de filtragem, removendo possíveis materiais sólidos, a desinfecção, eliminando os micro-organismos e a fluoretação, que adiciona o flúor na água com o objetivo de evitar cáries. O Brasil é o país mais rico em água doce do mundo, porém, as enchentes e a falta de água potável para todos são alguns dos problemas do nosso país. Em meio a isso, surge uma alternativa que é a captação e o aproveitamento da água da chuva, que pode solucionar esses problemas e outros também, como econômicos e sustentáveis. Para começar, é importante o proprietário da casa ou da empresa saber qual vai ser o uso da água pluvial, porque isso vai determinar a quantidade de água que ele vai precisar, se vai ser necessário um tratamento de água avançado ou não. Por exemplo, regar plantas ou fazer descargas no vaso sanitário não necessita de uma purificação de água tão rigorosa. Depois do uso da água em mente, será necessário estudar os tipos e a capacidade das cisternas, como também o resto do projeto, onde vai ficar cada componente. Para explicar o que é 1 milímetro de chuva, é necessário entender uma equação, que seria basicamente como na primeira imagem, que temos um recipiente ali de 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro quadrado, e a altura teria uma espécie de régua, que marcaria a cada litro de chuva que cai naquele recipiente, marcaria o equivalente em milímetros. Ou seja, 1 litro de água que cai nesse recipiente marcaria 1 milímetro. O instrumento profissional utilizado para fazer essas medições se chama pluviômetro. Ele está desenhado na primeira imagem. Vocês podem ver ali que tem como uma espécie de funil em cima, tem uma régua no meio e embaixo ele tem uma base de cimento. Esse pluviômetro ele é usado por meteorologistas para saber em quais regiões choveu mais ou então saber quanto choveu em cada região. Na segunda imagem nós podemos ver o pluviômetro por fora e na terceira imagem é possível ver um pluviômetro caseiro. Ele foi feito pelo canal Manual do Mundo e o vídeo deles ensinando a fazer o seu também está no canal do YouTube. É só pesquisar Manual do Mundo, pluviômetro, é o primeiro vídeo que aparece. É bem fácil de fazer, só utiliza uma garrafa PET, régua e algumas tiras de fita isolante. Dimensionamento do sistema de águas pluviais. Para o maior aproveitamento da água de chuva em novos projetos, pode-se utilizar das normas que regem esse assunto a NBR 10844, calculando os dimensionamentos do sistema de vazão, calhas e condutores, verticais e horizontais. Os condutores verticais têm a função de recolher as águas das calhas e direcioná-las à parte inferior da edificação,
para a rede pública de águas pluviais ou, no caso de aproveitamento dessa água, para o reservatório ou cisterna. O diâmetro mínimo para os condutores verticais deve ser de 75 milímetros. Os condutores horizontais são semelhantes às calhas, com a função de receber águas vindas dos condutores verticais e conduzi-los a locais adequados, e deve-se sempre apresentar uma declividade de no mínimo 0,5%. Para um correto escoamento, devemos seguir a equação abaixo, onde Q é a vazão de projeto, medidas em litros por minuto, K é 60.000, S significa área de seção molhada, medida em metros quadrados, N significa coeficiente de rugosidade, RH significa raio hidráulico, medida em metros, I significa declividade da calha. A vazão de referência para o dimensionamento de condutores e calhas é representada pela equação abaixo, onde Q é a vazão de um projeto, medida em litros por hora. C é o coeficiente de escoação superficial, considere C igual a 1. I é a intensidade pluviométrica, medida em milímetros por hora. E A é a área de contribuição, medida em metros quadrados. A tabela abaixo que está aparecendo aí para vocês é sobre o coeficiente de rugosidade para os diferentes materiais. O coeficiente de rugosidade é a letra N daquela primeira equação. Então seriam os materiais plástico, fibrocimento, alumínio, aço inoxidável, aço galvanizado, cobre e latão teriam coeficiente de rugosidade N de 0,011. Ferro fundido, concreto alisado, alvenaria revestida seria um coeficiente de rugosidade de 0,012. Cerâmica e concreto não alisado teriam um coeficiente de rugosidade de 0,013. Alvenaria de tijolos não revestida, um coeficiente de rugosidade de 0,015. Efluentes de esgoto sanitário não devem ser utilizados para a descarga de águas pluviais, como também a tubulação de ventilação. As superfícies planas utilizadas para o aproveitamento da água devem ter uma inclinação de pelo menos 0,5%, para que ocorra de forma satisfatória a drenagem. O que é área de contribuição? Área de contribuição é toda e qualquer área pela qual se consegue captar água, seja em uma área vertical, horizontal ou inclinada. Para calcular a quantidade de água em uma área de contribuição, nós suponhamos em um exemplo onde um pluviômetro marcou 15 milímetros. Então, a gente multiplica a área do telhado por 15 e teremos o volume de água captada. Por exemplo, em um telhado de 25 metros quadrados, seriam 25 vezes 15, que dariam então 375 litros de água captada. O sistema para captação da água pluvial é simples. Basicamente, a chuva cai sobre uma laje ou telhado da edificação e é coletada através de calhas e levada por canos até um filtro, que separa as impurezas trazidas pela água e as descarta na canalização pluvial. Após essa etapa, ela é armazenada em um reservatório, geralmente subterrâneo, de alvenaria ou plástico, mais conhecido como cisterna. Essa água pode ser usada para fins não potáveis, economizando dinheiro e água, além de ajudar a prevenir enchentes, se houvesse um grande número de casas com sistema de captação. Os componentes necessários para captar a água da chuva são uma cisterna, que é responsável pelo armazenamento da água, um filtro, que coleta a entrada da água bruta e filtra a mesma para a entrada na cisterna, além de despejar os resíduos de sujeira na rede pluvial. Um sifão ladrão, que impede a entrada de insetos e roedores na cisterna e também serve como controle de nível para que a água não transborde. Um freio d'água conectado ao filtro e à cisterna, freando a velocidade da água filtrada para que as partículas finas de sujeira não se agitem e se misturem na água do reservatório. E caso o proprietário da casa optar pelo reservatório superior, também serão necessários um conjunto futuro de sucção, que é alojado
dentro da cisterna para captar a água superficial e mandar para a bomba. E uma bomba que capta a água vinda da cisterna e bombeia para o reservatório superior. A maioria das cisternas são enterradas para evitar que a luz solar ajude na proliferação de micro-organismos, mas não é somente a luz solar que pode desencadear problemas. Também é necessário que por onde a água passa esteja sempre o mais limpo possível. Telhado, calhas, canos e cisterna, para impedir as contaminações da água. O sistema pode ser montado em qualquer lugar. O que muda é o quanto você quer gastar, já que, por exemplo, uma cisterna de plástico exposta ao sol pode deformar ou trincar com o tempo. Por isso, é melhor investir em uma com proteção contra raios ultravioleta. E se a escolha for de uma cisterna subterrânea, o custo da instalação será ainda maior. A captação da água da chuva tem muitos benefícios, mas é preciso cuidar dos equipamentos e fazer as devidas limpezas. Comprar o necessário para ter um custo-benefício maior. Por exemplo, as cisternas elas vão de 80 litros até 16 mil litros. Se o proprietário comprar uma cisterna com mais capacidade do que ele precisa, ele vai gastar mais e gerar um custo desnecessário. E para se ter uma ideia de valores, um sistema de captação com uma cisterna de 1000 litros pode custar cerca de 3 mil reais. A NBR 10.844, que rege o dimensionamento de águas pluviais, fixa as necessidades nos projetos de drenagem para garantir a boa funcionalidade do sistema, como também higiene, durabilidade, conforto, segurança e economia, aplicando seu escoamento de águas pluviais em toda a cobertura e em outras partes do edifício, como terraços, quintais e outros. A NBR 15.527 é a norma vigente que fornece diretrizes para a utilização de água de chuva para fins não potáveis no Brasil, a partir da qual os setores que se interessam e utilizam essa prática podem implantar sistemas de captação e utilização de água de chuva seguindo procedimentos seguros e normatizados, em vigor no Brasil desde 2007. A norma informa sobre a área de captação, condutores, reservatórios, instalações prediais, bombeamento, qualidade da água e também sobre a manutenção do sistema de captação.